retornando com a parte 2 de Os Dois Morrem no Final. Bom, como eu estava dizendo sobre a irritação que eu passei com o Mateu, mas depois eu aprendi a olhar para esse personagem com amor, com carinho, com empatia, e ele me ensinou também aprendi com esse personagem que tanto me estressou ali no início, e ele já, desde o início, já estava me ensinando, que ficou como lição. Como me recusei a viver invencivelmente todos aqueles dias em que não recebi o alerta, desperdicei todos os meus ontens e agora já não me resta nenhuma manhã. Então, quando eu li esse trecho, eu fiquei me perguntando, será que eu não estou desperdiçando todos os meus... Ou já desperdicei e não tá me restando mais uma outra tentativa, não tá me restando mais... Eu não sei, na verdade, se vou acordar no outro dia pra tentar, né? Então, faz a gente questionar. E fica de lição também. Será que você não tá desperdiçando a sua vida? Não tá desperdiçando o seu tempo? Com coisas banais, com coisas fúteis? Em vez de viver, né? Então fica essa reflexão aí. Esse livro, ele faz isso o tempo inteiro aqui dentro. Eu acho lindo a construção do Mateu com o Rufus, a forma como eles se encontram ali. O Rufus, ele tava muito perdido, por conta que tava sem a família, acho que por ter vivido muitas coisas, fora meio que de hora, então fez com que ele perdesse ali, sabe, o senso dele, desacreditasse, acho que em tudo, enquanto o Mateu simplesmente tava ali, sabe, com medo de tudo, sem ter vivido nada. Então foi uma ajuda dos dois. Enquanto o Mateu fez com que o Rufus tentasse ali ter um senso de equilíbrio, o Rufus fez o Mateu viver coisas que ele nunca tinha vivido. E então é bonito você ver essa junção dos dois, sabe? Que o autor traz isso pra gente. Eu sinto que a raiva que tive do Mateu no início é como se não existisse, porque quando eu vi a cena dele, porque ele vai visitar a lápide da mãe dele junto com o Rufus, porque ele não tinha tido coragem, ele só teve coragem no dia ali junto com o Rufus pra ir ver. E quando ele chegou lá, a cova dele estava sendo aberta. Então, imagina a pedrada que foi quando eu li essa parte. Imagina você ver a sua cova sendo aberta. Então esse livro, ele te instiga, ele faz você ver coisas que, meu Deus. E naquele momento ali eu senti uma enorme empatia pelo Mateu. Eu entendi por conta da dor dele, né? Pela forma como ele perdeu a mãe. E pela forma como ele se repreendeu tanto de viver a vida, sabe? Por medo de tudo. Então, eu entendi sobre essa... Finalmente eu consegui entender o porquê ele era daquela forma, tão neurótico, tão toda hora pensando em coisas ruins o tempo todo. Ele passou essa parte ali. E esse livro, ele consegue trazer algo que eu acho que é bem, sei lá, acho que é bem louquinho, na verdade, né? Como se fosse uma cadeia alimentar, sabe? Que uma morte acontece porque uma outra pessoa, sei lá, fez tal coisa, e aí finalmente acontece isso. E aí vai fazendo, sabe, como se fosse aquela carreira de dominós, um caindo atrás do outro, sabe? Meio que isso. Então, traz essa questão aqui. Então, é um livro interessantíssimo sobre essa parte. E ficou algo aí também, é algo bem, um ensinamento, na verdade, pra mim, que foi quando eu achar que não preciso ler tal coisa, na verdade é o que eu preciso ler. E foi bem isso que o livro trouxe pra mim, porque quando eu achei, falei, nossa, mas esse livro tá cansativo, tá chato, mas eu continuei e ele se tornou, pra mim, incrível. Ele fez com que eu abrisse mais a minha mente pra entender, não sobre só colocar que o personagem tem que ser de tal maneira, sabe? Até porque a gente não é assim, eu mesma sou a prova disso. Eu era de uma maneira e logo depois me tornei de outro jeito, porque a vida é isso. Você não tem que ser só uma coisa, né? E na verdade, nenhum ser humano é só uma coisa. Você passa por mudanças, você envelhece, você amadurece, e é isso.
Então esse livro traz isso. E eu demorei 3 semanas pra ler ele, né? E no final, no início eu falei, nossa, eu quero terminar, eu quero terminar. E no final eu me peguei tendo saudades de ter ele pra ler mais uma página. E esse livro faz com que você torça pros dois, sabe? Você quer que não seja verdade isso aqui que tá escrito no título. Você quer que os dois vivam. E o livro vai te dando certa esperança pra isso, sabe? Ele vai fazendo com que você tenha esperança de que os dois vão continuar, que eles vão viver, sabe? Mas aí... E já o spoiler tá aqui na capa do livro, então não tô nem... Eles morrem, não tem escapatória, né? Então é um livro cru, né? Já vai sabendo disso. Mas ele deixa muitos ensinamentos pra gente. O autor, ele fala sobre como ele pensa sobre a morte, que ele gostaria que tivesse a central da morte na vida real, né? Pra avisar a gente, porque ele gostaria de se despedir das pessoas, gostaria de viver um dia, né, do máximo que ele conseguisse. Só que, eu não sei, eu acho que fica aí a pergunta, né, e a reflexão. Será que seria bom isso? Será que seria justo isso? Será que você conseguiria lidar sabendo que seria seu último dia? Não sei. E fica aqui com mais uma pedrada do livro, né, que foi várias citações aqui que ele colocou, que eu achei incrível. Que é, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Oscar Wilde. Então, gente, vamos parar de existir, vamos viver, tá? O que esse livro traz é justamente isso. Ah, porque eu tenho vergonha? Ah, mas você não tem vergonha de fazer tal coisa? Não. Ah, mas por quê? Não sei o quê. Não. Sabe, vai viver. Para de se preocupar com o julgamento das pessoas. Para de se preocupar como é que fulano, ciclano, beltrano vai pensar de você. Ou que vai, não sei o quê. Porque é aquilo, né? Falar igual a Isabela fala, né? Ninguém vai emprestar pra você tomar, não é? Então, já que ninguém vai emprestar pra você tomar, então, por favor, sabe? A viver. É o que o livro ensina pra gente, tá? Esse aqui. Então, tem uma chance pra Rufus e Mateu. Eu tenho certeza que vai te emocionar. Realmente, como eu achei que no início não ria, mas no final ele acabou comigo, né? É muito aquilo. Esse livro, eu acabei o livro, ele acabou comigo, né? Então, é isso. Encerramos aqui por hoje, mais um famosinho do BookTok, e até a próxima.